Olá, Chuchu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é sobre como é ser au pair negra na Holanda. E eu quero começar já falando que preconceito existe em todo lugar, gente, racismo existe em todo lugar. Então não deixe que isso barre os seus sonhos, não deixe que isso impeça você de tentar coisas novas, de ir para novos lugares, enfim, de explorar o mundo. Bom, o que me motivou a fazer esse vídeo é, primeiramente, o fato de quando eu decidi ser au pair na Holanda, eu não ter encontrado muitas referências negras. E o segundo motivo é que hoje, como eu dou dicas no meu Instagram a respeito disso, eu recebi um comentário essa semana sobre uma pessoa que se identificou comigo pelo fato de eu ser negra. E ela também me explicou um pouquinho sobre os medos dela, né, com relação a isso, sobre ser au pair, sofrer preconceito. Enfim, isso criou um bloqueio nela também. Então eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso. É claro que em todos os países, em todo lugar do mundo, existem pessoas preconceituosas, pessoas racistas. Então, seria hipocrisia da minha parte dizer que não existe racismo na Holanda. Existe, existe sim. Porém, durante o au pair, eu nunca senti isso na minha pele de uma forma negativa. Primeiramente, para achar famílias, isso nunca foi um empecilho durante o processo que eu estava aplicando pelo Au Pair World. Eu encontrei várias famílias que conversaram comigo e tudo mais. As conversas não evoluíram, assim como não evoluem com muitas pessoas brancas. Quando eu fui para uma agência e o processo para eu achar uma família, a partir do momento que eu fiquei disponível no site deles, foi super rápido. Então, isso não foi um empecilho também. Então, não se sinta menos valorizada pela cor da sua pele. Isso não vai ser um problema para você achar uma família, desde que você tenha aí um carisma, que o seu inglês seja bom. Tudo isso vai ajudar você e não atrapalhar. Bom, encontrada a família, já que eu disse para vocês que isso não foi um problema, como era a minha relação com a host family? Se eu sofri preconceito por parte deles? Não, a minha primeira host family eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de piada, nem por parte dos pais, nem por parte das crianças. Na vizinhança também não tinha esse tipo de preconceito. Porém, eu não me sentia confortável naquela vizinhança pelo fato de ser um bairro de pessoas brancas, só tinham pessoas brancas. Eu era a única au pair negra naquela região, então eu não via muitas pessoas da minha cor e eu me sentia muito mal com isso. A criança mais nova, ela tinha uma curiosidade a respeito do meu cabelo. Então você via que era uma criança que sempre viveu em locais de pessoas brancas, né? Eu digo locais de pessoas brancas assim, regiões onde viviam mais pessoas brancas. Então, essa criança, ela tinha muita curiosidade, ela adorava o meu cabelo e ela sempre me perguntava, existem mais pessoas com cabelo cacheado igual o seu? E eu dizia, sim, muitas pessoas. Ele falava, mas no Brasil? Eu falava, não, aqui também existem pessoas com cabelo cacheado. E ele, nossa, eu nunca vi, e é tão bonito, é tão gostoso de tocar. Então, tinha essa curiosidade e que fazia eu pensar, poxa, em que bolha essa criança é criada, porque ela nunca teve contato com uma pessoa de cabelo cacheado ou crespo. Na segunda família com a qual eu fui morar, já no primeiro dia, a criança mais nova pediu para sentar no meu colo e eu deixei e ela colocou o braço dela perto do meu e ela falou: "Por que você é marrom e eu sou branca?" E o pai dela, na mesma hora, ali já interferiu, dizendo que, bom, pessoas no Brasil são mais escuras do que na Holanda, isso acontece em vários países e tá tudo bem, certo? Tá tudo bem, a cor dela é um pouco mais escura que a sua, mas tá tudo certo. E ela falou: tá tudo certo, e é muito bonita, eu adoro a sua cor, eu adoro que você é marrom, eu sou branca e você é marrom. Então, assim, eles cortaram naquele momento, acho que com medo de soar racista perto de mim, alguma coisa do tipo. Eu não levei de jeito nenhum dessa forma, eu acho super natural as crianças questionarem isso, principalmente essas crianças que vivem nesses bairros mais ricos, onde elas não têm tanto contato com pessoas de diferentes classes sociais ou cor de pele. E um outro motivo que também me fez sentir bem especial lá
era o fato de quando eu cheguei para buscá-la na escola num dia, eu sempre usava meu cabelo preso e um dia eu tava com meu cabelo solto, bem volumoso e tudo mais. E a hora que ela saiu, assim, que ela me viu na escola, os olhos dela brilharam e ela começou a falar para todo mundo: "Ei, aquela é minha au pair, tá vendo? Aquela é minha au pair". E isso só me fez sentir bem, não me fez sentir mal em nenhum momento. É também importante frisar que existem outras pessoas negras na Holanda. Quando eu me refiro a esses bairros, são bairros que a maioria sim é branca, preciso dizer isso, são bairros de classe bem alta, onde a maioria é branco. Então eu não falo isso num sentido negativo, Dai, mas você está diminuindo os pretos, falando que só porque eles são ricos eles eram brancos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a realidade, né, tanto da Holanda quanto de diversos outros países onde a maioria dos ricos são brancos. Então, era um bairro onde a maioria das pessoas eram brancas. Porém, também tinham outras pessoas negras lá. Eu, por exemplo, tinha amigas au pairs que eram negras, babás que eram negras, enfim. Isso, eu tinha esse contato com pessoas da minha cor lá também. E nunca sofri um preconceito com relação a isso naquele ambiente. Tinham pessoas que não falavam comigo, pais de outras crianças que, sei lá, eles precisavam falar alguma coisa comigo, eles falavam com a criança e me ignoravam. E eu cheguei a relatar isso pro pai das crianças das quais eu cuidava e ele tentou justificar de uma forma que, possivelmente ela não fala inglês, mas eu não acho que era isso, porque eu acho que, por exemplo, ela teria pelo menos tentado falar em holandês comigo e quando ela percebesse que eu não falasse, ela ia aí sim falar com a criança. Então eu senti um certo preconceito dessa parte, mas aí eu não sei dizer se era por conta da minha cor de pele, se era por conta da minha nacionalidade, eu não sei. Ou se era pelo fato de eu ser au pair, porque naquele momento em que isso aconteceu, que essa situação específica aconteceu, eu senti mais isso, sabe? Não falo com au pairs, se eu tiver que falar, eu falo com os pais das crianças, mas não com você. Eu senti dessa forma. Também tinha uma preocupação da host mom com relação a isso. A gente não falava muito disso, mas teve uma situação em que eu fui buscar as crianças na escola e ela também foi. A gente teve um problema de comunicação e ela estava lá e eu também estava. E na hora de voltar para casa, eu estava carregando várias coisas das crianças, mochilas, sacolas. Foi um dia de muitas atividades, então tinha muita coisa. E eu estava carregando tudo aquilo e ela simplesmente com a criança na bicicleta. E foi um momento que ela se sentiu mal por isso. E ela falou pra mim assim, não, deixa eu carregar um pouco das coisas. Imagina, eu aqui toda dondoca e você aí carregando as coisas das crianças. Mas eu percebi que ela se sentiu mal, num sentido assim, as pessoas vão ver e o que elas vão pensar disso, sabe? E eu falei pra ela, não, tá tudo certo, faz parte do meu trabalho. Todos os dias eu carrego as coisas das crianças e tá tudo bem. E ela, não, imagina, olha a diferença, né? Vamos pensar o que eu estou fazendo com você. E eu falei, tá tudo certo, vamos pra casa e tá tudo bem. Enfim, então ela tinha essa preocupação. Durante o movimento Black Lives Matter, ela também chegou a me perguntar como eu estava me sentindo com relação a tudo aquilo, porque estavam também ocorrendo ao mesmo tempo protestos aqui na Holanda. E ela queria saber como eu me sentia em relação a tudo isso. Então, eles sempre tinham essa preocupação de me perguntar essas coisas. Teve um momento também que a criança mais velha dessa família, ela, durante esse período do Black Lives Matter, ela chegou a aprender na escola e ela chegou da escola me contando o que era esse movimento. E aí ela estava olhando uma revista ao mesmo tempo que ela estava me explicando e ela viu uma pessoa negra na revista com um tom de pele mais escuro que o meu e ela falou, esse homem aqui, ele é preto. Aí eu falei, sim, eu também sou. E ela, não, você é marrom, ele é preto. Então, aqui na Holanda tem muito essa diferença do que é ser preto e do que é ser marrom. Então, até mesmo com relação às pessoas próximas de mim, eu sempre tenho que falar para elas, não, eu sou preta. E eles sempre falam, não, você não é preta, você é marrom, porque o tom preto é muito mais escuro que o seu. Então, eles têm uma certa dificuldade de entender isso. Então, para eles, o tom da minha pele não é tão escuro assim para eu ser considerada uma pessoa preta. Isso também acontecia em jogos com as crianças da primeira família, onde a gente tinha um jogo onde você tinha que adivinhar quem era a pessoa que você estava olhando ali e você dava características. E eu tive um problema com relação a isso com
com uma criança, porque ele falou, mas quem que é essa pessoa? Porque eu já falei todas as características e você tá falando que não é. E quando eu mostrei, ele falou, mas eu perguntei se a cor da pele era eu não lembro se ele tinha perguntado se a cor da pele era branca, alguma coisa assim. E eu falei que, olha, essa pessoa aqui é negra. E ele, não, essa pessoa é marrom. Então, tinha essa diferença. Essa diferença é muito gritante aqui na Holanda. Então, pessoas com um tom de pele parecido com o meu, elas não são consideradas pretas. Elas são consideradas, aí, o que seria no Brasil uma pessoa parda, por exemplo. E me incomoda um pouco esse tipo de separação, porque eu sempre me identifiquei assim, então, pra mim, eu acho que é como eu me identifico e não como as outras pessoas me rotulam. Então, hoje eu acho que as pessoas mais próximas já conseguiram entender isso. E também, falando fora do au pair, em relação à Holanda no geral, já teve uma situação de racismo que eu presenciei, que não foi diretamente comigo. Eu não sei dizer se eu estava incluída naquela situação ou não. Foi durante o período que eu trabalhava com uma multinacional e por conta disso eu viajei para a Holanda. E era um período onde pessoas de várias nacionalidades daquela empresa estavam aqui na Holanda. Então eu estava no supermercado com um amigo dos Estados Unidos, que também é negro, o tom de pele dele é mais escuro que o meu. E a gente também estava com outras pessoas que eram da Alemanha. Quando a gente passou pelo caixa, eu passei junto com esse meu amigo e a gente ficou esperando pelos alemães. E nesses poucos minutos chegou um senhor branco, bem de idade, e começou a encarar esse meu amigo, tipo, muito próximo, sabe? Homem quando quer brigar, que fica muito próximo do rosto dele, falando, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. E como vocês sabem, em inglês, o you pode ser você e como pode ser vocês. Então eu não sei se nesse momento eu estava incluída ou não por estar perto dele, mas esse senhor em momento nenhum olhou para mim. Ele estava encarando olho no olho mesmo esse meu amigo. E o meu amigo reagiu de uma forma assim muito educada, dizendo para ele, olha, isso é um problema seu e não meu. E aí os alemães se aproximaram perguntando o que está acontecendo aqui, e esse senhor saiu fazendo xingamentos em holandês, que nenhum de nós entendeu o que ele tinha falado. A gente nunca mais discutiu sobre isso, a gente nunca tocou nesse assunto, mas eu percebi uma maturidade muito grande desse meu amigo americano, nesse sentido do fato de ele ter reagido tão calmamente. Eu acho que eu não teria reagido da mesma forma. Eu fui pega de surpresa, porque essas situações de racismo no Brasil, pelo menos direcionados a mim, sempre foram em tons de piada, brincadeira, que as pessoas fazem. Nunca num tom assim tão ríspido, como foi nessa situação de falar uma palavra tão forte como ódio, sabe? Eu te odeio é uma frase muito forte. Então aquilo mexeu muito comigo e me fez repensar se a Holanda inteira era assim, se eu iria encarar isso quando eu decidi ser au pair. Porém, nunca aconteceu. Também não. Aqui no meu bairro, quando a gente foi escolher um apartamento para morar, para mim era muito importante que fosse um bairro onde eu conseguisse me identificar, que eu conseguisse me ver ali. Então, o meu namorado e eu, a gente visitou vários bairros e eu dizia para ele, eu não vejo nenhuma pessoa negra nesse bairro. E ele percebeu que isso me incomodava. Então, quando a gente decidiu morar aqui, foi um bairro que a gente visitou várias vezes antes, que eu consegui me ver aqui, morando aqui, me encaixar. Então, é um bairro bem misto, onde provavelmente existem pessoas racistas também, mas eu acho que em poucas quantidades, porque quando você tem isso na sua sociedade, você convive com isso todos os dias, você não acha estranho, você não acha diferente, então você não vai pontuar que o cabelo daquela pessoa é diferente, ou que você nunca viu um cabelo, um tom de pele assim. Essa a maior diferença que eu vejo aqui, diferença entre os bairros de classes sociais mais altas e de classe social média a baixa, entendeu? Então é isso. O que eu queria dizer para vocês é a minha história, a minha experiência. Eu quero muito que vocês não deixem isso barrar vocês, não deixem que isso impeça você de realizar esse sonho. Eu vejo muitas pessoas, eu estou em dúvida entre os Estados Unidos e a Holanda por conta do racismo. Eu acho que o racismo é muito mais forte lá nos Estados Unidos do que aqui. Pelo menos é a imagem que eu tenho. Eu acho que as pessoas
negras nos Estados Unidos estão muito mais preparadas para esse tipo de situação. Eu, por exemplo, não estava nem um pouco preparada para aquela situação. Acho que se aquele senhor tivesse se dirigido a mim, quando ele tivesse falado, eu teria perdido a linha, provavelmente. E é isso, gente. Não deixe que isso impeça você de realizar os seus sonhos. Então, só vem. E se você precisar de ajuda, se você tiver alguma dúvida com relação a isso, me manda nos comentários ou me manda em privado lá no Instagram. Meu Instagram vai ficar aqui o tempo todo, então só me seguir lá. E é isso. Um beijo, boa sorte.